Quem está comigo aqui agora para falar sobre esse terremoto, Samantha Pinedo, nossa diretora executiva do AgroMais. Que a gente tinha combinado. Achei que a gente tinha combinado, e também advogada especializada em direito ambiental e também em questões de tremores. Mas que louco, né? 6,6 isso em uma região habitada, e se fosse assim mais na superfície, porque esse tremor aconteceu a 600 quilômetros, né, abaixo do solo, teria sido um desastre, né? Teria, mas a gente precisa entender, Valteno, que a Terra é um organismo dinâmico. A gente percebe que em qual momento o clima não mudou? Em qual momento as placas tectônicas não se movimentaram? Ou algumas outras, estão dizendo que vai surgir um novo oceano aí, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo que a gente não estava aqui antes para saber se isso já aconteceu em algum momento ou não. A história do ser humano aqui, a gente precisa se resumir a nossa insignificância no sentido de tempo. A Terra existe há muito mais tempo que nós. Só precisamos ficar de olho, né? Ficamos de olho em tudo aqui, Samantha. Foi só para abrir aí, para a gente poder... Só para me dar um sustinho. Só para te dar um sustinho, mas você foi chamada aqui para a gente comentar alguns assuntos ligados à questão rural e à segurança jurídica. O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o oeste do Paraná, para auxiliar os trabalhos de demarcação das terras indígenas por parte da FUNAI. A solicitação foi feita pelo Ministério dos Povos Indígenas após conflitos na região. A atuação da Força Nacional será por 90 dias na região ocupada pelo povo Avá-Guarani. Essa terra se estende por 3 cidades do estado, Autônia, Terra Roxa e Guaíra, e passa por processos de demarcação. A decisão do Ministério da Justiça atende à determinação feita pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, após as comunidades Avá-Guarani buscarem o STF para a demarcação da terra. Há alguns meses eu visitei, Samantha, essa região. Eu fui à Terra Roxa, eu fui a Guaíra, no oeste do Paraná. Tem um pedacinho da matéria, não vamos vê-la toda, não, mas um pedacinho que o João colocou para a gente ver o drama, porque a gente está falando aí que essa terra está ocupada pelos indígenas, mas o que eu vi lá foi a ocupação de colonos, eu não vi indígena lá. Existem indígenas, sim, tem aldeias, mas nessa região que eu fui, que é reivindicada pelos indígenas, só tinham produtores rurais que estão morrendo de medo, gente pequenininha que vai perder a terra. Vamos ver. A possibilidade de perder as terras onde nasceram e até hoje trabalham tem tirado o sono de centenas de produtores no Paraná. Isso pode acontecer se o Supremo decidir que o marco temporal das terras indígenas não será mais 1988, data da promulgação da Constituição, mas sim uma data determinada de acordo com o entendimento da FUNAI. Dona Noelma está entre cerca de 1000 famílias que estão ameaçadas aqui no município de Guaíra de perder as terras para o marco temporal. E a da senhora é tão pequena, né? Sim, é pequena, é uma alqueira e uma quarta, né, pra gente, assim, viver. Um porquinho, planta uma batata, planta uma mandioca. Se chegar, mandar nós embora, nós vamos para onde? Seu Antônio nunca pensou em sair daqui. Aos 82 anos, ele ainda pega na enxada para carpir a terra. O senhor acha justo sair daqui, não? Não, Deus me livre, de jeito nenhum. Porque é acostumado na roça, foi criado na roça, né? Foi, né? Eu não tenho desejo de sair daqui, não. Nós, se moramos aqui, nós compramos e pagamos. E quem é que põe a comida na mesa, se não for os agricultores que trabalham na roça? Atualmente, pouco mais de 600 mil indígenas vivem em terras demarcadas de acordo com o censo feito no ano passado. Mesmo assim, as terras indígenas ocupam quase 14% do território brasileiro. Veja como seria a proporção neste mapa simulado. É o equivalente a todos os estados do Sul e quase todos do Sudeste. Para se ter uma comparação, só as áreas preservadas pela agropecuária são 33% do país. Essas terras equivalem ao tamanho de todo o Centro-Oeste e boa parte do Norte brasileiro. Já as áreas urbanas e de infraestrutura ocupam apenas 3,5% do território brasileiro, praticamente o tamanho do estado de Roraima.
A incerteza sobre o futuro também preocupa o Denis. Ele acabou de colher o milho e não sabe ainda se vai poder plantar a soja. A nossa preocupação aqui da região é a questão indígena, né? A gente nunca sabe se vai poder colher, se vai conseguir plantar, se vai produzir, o que vai acontecer, né? E agora, Samanta, com a ida da Força Nacional de Segurança, a preocupação é que possa gerar um conflito e a gente não sabe o resultado. Não sabe o resultado. Eu estava estudando a decisão do ministro Fachin, Valteno, porque tem ficou muito confuso, né? Primeiro, o Brasil aceitava a questão do marco temporal sendo 88. Depois, o próprio ministro Fachin levantou a discussão disso de novo, numa discussão lá de terras de Santa Catarina, e acabou julgando contra o marco temporal. Numa reação, o Legislativo aprovou uma legislação que colocava de novo o marco temporal. E aí veio o recesso. E durante o recesso, o ministro Fachin trouxe essa decisão durante o plantão. E qual que é a diferença, Valteno? Como essa decisão foi dada no plantão, ela derrubou uma liminar de ação que já estava correndo, que suspendia essas demarcações até que as coisas ficassem mais claras, mas não há como a gente fazer algum outro pedido, porque no plantão é só ele mesmo, que é o plantão, que vai decidir. Então não existe o pleno, só quem derruba uma decisão de um ministro do Supremo é a reunião do pleno. E a gente não consegue. O ministro relator dessa ação específica em que houve essa decisão, o ministro Dias Toffoli, a decisão veio dizendo, e os pedidos dessa ação, Valteno, eram 2. O primeiro, claro, olha, existe uma urgência aqui, STF, e está na iminência de conflito, dá para mandar para cá a Força Nacional? Ok. E um segundo pedido era, dá para suspender todas os empecilhos de demarcação dessas terras? O ministro Fachin, ele poderia, já sabendo de toda a confusão que aconteceu no último ano de 2023 a respeito disso, dizer o seguinte: mando a Força Nacional, defiro este pedido, mas com relação a derrubar a suspensão de demarcação, vamos esperar que está sendo discutido tudo isso? Não. Ele concedeu, causando mais confusão. Então, a gente percebe que continua a queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário. A decisão, sim, agravou os conflitos. A gente viu em outras matérias apresentadas aqui no AgroMais, gente ferida, relato dos indígenas com relação a tiros e, claro, imagens feitas com um produtor rural todo machucado. São os dois lados. O que acontece é que o que a gente cobra aqui é o bom senso das autoridades, porque essa questão toda leva à insegurança, que leva à violência. Por exemplo, esse final de semana na Bahia, aconteceram problemas lá na região que tem um conflito muito grande entre os pataxó e também produtores rurais. Produtores rurais que estão lá e os pataxós que reivindicam. A ministra Sônia Guajajara viajou para a Bahia junto com a comitiva da pasta para acompanhar as investigações de um ataque contra indígenas na área. A indígena Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, foi morta durante um conflito com fazendeiros. O cacique Nailton Muniz foi baleado e passou por cirurgia. Segundo a ministra, entre os feridos também está uma mulher que teve o braço quebrado e outros que foram hospitalizados, mas não correm risco de morte. Sônia disse que é inaceitável o ataque contra o povo pataxó no sul da Bahia. A ministra relatou que a pasta acompanha desde cedo agora. O que a gente percebe é que os produtores também são vítimas também de violência. A gente aqui não defende violência de lado algum. É que, na verdade, o que aconteceu com a decisão do Supremo, a decisão do Congresso, o veto do presidente, acabou trazendo mais insegurança e parece que esse tema não vai ser resolvido rapidamente. Não vai. A única coisa que pode pacificar esse tema, Valteno, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que aí sim, se rejeitada pelo Congresso Nacional, vai valer a decisão do Supremo de que o marco temporal não vale, vai ter que se derrubar ainda essa lei nova que foi promulgada por conta da não decisão de promulgar do presidente da República, foi promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, está valendo essa lei. Vale o marco temporal. Essa lei é frágil, ela pode ser derrubada no STF. Então, só uma PEC pode resolver, ou pelo marco temporal, ou definitivamente
pelo não marco temporal, o que eu acho que vai agravar os conflitos. A gente está mostrando só os indígenas machucados aí, mas tem muito produtor rural que também levou bala na Bahia ao longo desse tempo. E eu estou acompanhando esse caso. Lá na região dos Índios Pataxó, no sul da Bahia, tem também os Tupinambá, ali do lado de Ilhéus. Essa é uma disputa que dura muito tempo. E é uma região que tem 500 anos que estão lá, indígenas e não indígenas, foi onde Cabral desembarcou. Então, essa é uma região conflituosa, mas é uma região que já está consolidada com agricultura, com pecuária, e tem também reservas indígenas que têm que ser respeitadas, mas essas que já estão demarcadas, as que são reivindicadas no futuro, é que é tema de toda essa contenda, de toda essa disputa que a gente está vendo. Isso também, Samanta, acaba levando a uma insegurança aos povos mais isolados. Para você ter uma ideia, os Yanomami, que é lá no norte do país, um ano depois da intervenção do governo federal, os garimpeiros voltaram novamente para o garimpo. E o número de indígenas de Yanomami mortos no ano passado, 308. Em 2022, foram 343 ali, ó, como a gente fala, tá pau a pau. Os indígenas estão morrendo porque não tem assistência. E o crime organizado, como dizia o Barroso em Davos, tomou conta da região norte. O próprio ministro, o presidente do Supremo, disse isso. Eu tive na Band esse final de semana, no plantão, e a gente fez uma reportagem. Vamos repetir aqui para você ver rapidinho. Vamos lá. A terra indígena Yanomami é a maior e a mais populosa do Brasil. São quase 400 aldeias entre os estados de Roraima e Amazonas, onde vivem cerca de 28 mil indígenas. Há um ano, o governo decretou emergência de saúde para enfrentar a crise humanitária causada principalmente pelo garimpo na região. Operações resultaram na retirada de 20 mil invasores, além da destruição de balsas, maquinários e pistas de pouso clandestinas, que serviam para a retirada do ouro. Mas com a diminuição das operações policiais, o garimpo voltou com força e as doenças também. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, 308 Yanomamis morreram, a maioria crianças com menos de um ano. Para Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários, é preciso atuar também na proteção das equipes de saúde que atuam na terra Yanomami. Nós temos hoje 690 servidores, né, da saúde atuando de forma permanente ali, mas precisamos das forças de segurança para que as equipes cheguem em alguma dessas áreas. A deputada federal Silvia Wayampi, do Amapá, diz que se não fosse a presença constante do Exército na região, mais indígenas teriam morrido. Quando o governo federal falha na sua principal atividade de proteção aos povos indígenas, é o Exército Brasileiro que está lá presente com os seus médicos, com os seus militares, com os seus enfermeiros, com todo um suporte de saúde. A Polícia Federal fez mais uma operação para combater o garimpo ilegal na região, a 14ª desde o início do governo Lula. Até agora já foram apreendidos quase 600 milhões de reais em bens e recursos dos invasores e mais de 200 pessoas foram presas. O ministro Gilmar Mendes diz que há sim situações em que os indígenas precisam de terras, poucas. A maior parte precisa mesmo é de assistência. É isso, a gente precisa discutir de verdade o que está acontecendo no Brasil, Valteno. Demarcação de áreas indígenas é um fato que precisa ser encarado, mas nós temos, como foi falado aqui no começo da matéria, 14% do nosso território com menos de 700 mil, menos 650 mil, 622 mil indígenas. Isso dá mais ou menos 240 hectares para cada indígena. E será que é disso que eles precisam? A gente vê aí a briga por demarcação, a gente nem precisava estar falando de marco temporal se o problema fosse área. O problema é assistência, educação, saúde. Nós temos um alto índice de drogadição, de alcoolismo, de assassinatos entre as tribos, porque não há assistência. O indígena hoje, ele quer ter um celular, ele quer ter uma caminhonete, ele quer plantar com tecnologia. E a gente não pode impedir as tribos que querem. Se aquela comunidade não quer esse acesso a essa cultura moderna e quer continuar sendo coletora, caçadora, a gente precisa respeitar. Mas devemos o mesmo respeito àquelas que querem se desenvolver como nós.
E outra coisa, a falta do Estado, que não tem condição de estar presente numa região do tamanho da Amazônia, leva ao crime organizado, à prosperidade do crime organizado. Não são as comunidades que vão prosperar. É o narcotráfico, é o contrabando, é o desmatamento ilegal, tudo isso que a gente combate. É isso, tráfico de madeira, de animal silvestre, de arma de droga, porque a gente percebe ali, num território deste tamanho, por exemplo, como o do Yanomami, se não há uma vigilância, é uma terra de ninguém. Os coitados indígenas não têm como se defender. Então, com certeza o crime organizado toma conta. E a gente precisa começar a olhar para isso, parar de romantizar a questão indígena e fazer as coisas de verdade, né? A gente parece talvez parcial por estar falando no AgroMais a respeito do direito dos produtores rurais, mas vai muito além, essa questão é muito profunda e a gente tem que discutir com seriedade. A gente vai estar aqui durante todo esse ano acompanhando essas questões no Congresso, no Supremo e também nas nossas viagens, nas nossas idas às comunidades, mostrando os dois lados sempre. Samanta, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, querido. Super Gênios. Ativar. Esqueci hoje, mas foi ativado.